A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Heróis da Fé de hoje. E nós hoje temos um grande privilégio que é receber aqui no nosso canto de aprendizado, de edificação, uma mulher incrível, a nossa querida doutora Lina. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, hoje nós teremos a oportunidade de aprender sobre devocional. Esta grande mulher tem muita bagagem para nos ensinar, então também quero deixar bem claro, expressar minha gratidão, meu amor, meu carinho por todos vocês que têm nos acompanhado. Estamos agora no nosso último episódio, é de celebrar, é uma grande alegria mesmo, mas vamos lá para o podcast, amém? Então, doutora Lina, mais uma vez bem-vinda. Muito obrigada. O que nós queremos ouvir primeiro é um pouco da história da sua conversão. Então, quando se converteu, quem lhe apresentou a Jesus e como foi essa trajetória? Amém. Muito obrigada, primeiro pelo privilégio de estar aqui. Eu estava na expectativa deste dia, finalmente chegou. Então, a minha conversão acontece quando eu tinha os meus 15 anos, ia fazer 16 anos. E eu estava na 10ª classe. Era uma aluna normal, com amizades, como todos os outros, um adolescente normal. Mas num dia eu estava em casa e veio um casal de missionários para a minha casa. E eles vinham ela é brasileira, ele é dos Estados Unidos. Então eles vieram para Inhambane, procura de um campo missionário. Já sabiam, queriam estar lá e tal, mas ainda estavam aí buscando as pessoas, buscando conhecer famílias. Então, eles foram ao serviço da minha mãe de dia. Então, minha mãe disse, olha, eu não tenho tempo de dia, só podem vir para minha casa de noite. Então, eles chegaram lá em casa à noite, minha mãe ainda nem estava em casa, e eu estava lá já a fazer, lembro muito bem, meu TPC de matemática. E quando eles chegaram, começamos a conversa, começou a fluir, se apresentaram, minha mãe chegou de seguida. E naquela noite, eles tiveram a primeira sessão conosco, eles nos falaram de Jesus. Olha, me falaram de Jesus de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. E olha que toda a minha vida eu ia para a igreja, mas em nenhum momento eu tinha me convertido. Então eles falaram de Jesus como alguém que eles conheciam. Também. Eu lembro que naquela noite, depois fiquei a pensar, será que são pessoas ou são anjos? Sério, será que essas pessoas de verdade não vivem com Deus mesmo? É a impressão que me passaram. Então me falaram de um Jesus próximo, presente. Pela primeira vez me falaram da eternidade, de uma forma que eu entendesse, do pecado. Então naquela noite foi o primeiro momento que eu entendi porque eu estou aqui e qual é o propósito de Deus e para onde nós deveríamos ir. E naquele dia, eles depois trouxeram um desafio. Lina, você gostaria de entregar sua vida para Jesus? E depois daquela conversa, de tudo que falaram, não tinha outra opção. Porque ali na minha frente tinha uma clara chance de vida eterna. E uma coisa interessante é que eu sempre sonhei em nascer de novo. Sabe, todo adolescente tem esse sonho, tipo, se eu pudesse nascer de novo e fazer tudo diferente. Exatamente. Eu gostaria de voltar a nascer, vou fazer tudo diferente. Então, naquele dia, quando eu fui aprender que, uau, afinal eu posso nascer de novo, foi uma boa notícia verdadeiramente para mim. E eu aceitei Jesus naquele dia. Né? Ia fazer meus 16 anos e daí para frente comecei a aprender até hoje. Estou a aprender, já passam lá, 10 anos neste ano. Glória a Deus. Amém. Eu achei muito interessante porque... 10 anos não, desculpa, passam 15 anos. Ok, 15 anos. Então uma das coisas que eu achei interessante é que me trouxe à memória que quando eu vim para Beira e tomei a decisão de aceitar a Jesus, eu sempre ministrava para as meninas que eu dava estudo bíblico, que nascer de novo era literalmente ter a vida numa folha em branco, onde cada uma podia reescrever a sua própria história, mas agora tendo um manual daquele que é o Criador, que sabe todas as coisas da nossa própria vida, para poder nos ajudar. Eu gosto muito de dar o exemplo em estudos bíblicos da Gileira, por exemplo, que sempre vem com um manual de instruções. E eu costumo dizer para as meninas, se você quer saber
para que você foi criada, por que você é criada. Você tem que perguntar para o seu Criador. Então, porque aquele que fez a geleira, ou fez o celular, ou fez qualquer tipo de eletrodoméstico, quando coloca aí as descrições, os detalhes, se nós seguimos, nós vemos claramente o propósito daquele instrumento sendo usado da maneira mais correta possível. Então, acho muito interessante e glória a Deus por isso. Aceitou a Jesus, morava em Ambani, era uma adolescente. Morava em Ambani com os meus pais. E naquela época, quando a palavra chegou, só você aceitou a Jesus ou a tua mãe também se converteu? Então, no mesmo dia me converti, eu e minha mãe. Aceitamos a Jesus no mesmo dia e começamos discipulado. Né? A missionária dava discipulado para nós as duas. Tinha uma lição e outra, que era só minha mãe, e outra lição era só eu, claro, essa diferença de idade e tudo. Mas nós já aceitamos Jesus no mesmo dia. Eu acho muito interessante, eu gostaria muito que falasse um pouco sobre a conversão, nesse sentido da sua mãe, como foi isso para a tua própria família, porque o que é comum, pelo menos aconteceu comigo, é que a jovem ou o jovem aceite a Jesus e depois leve Jesus para casa. Mas que privilégio receber a Jesus com a sua mãe lá. E nós sabemos a cultura, os desafios. Como foi receber junto com sua mãe e as coisas que vocês viveram? Olha, na verdade foi uma bênção muito grande. Nós já aceitamos a Jesus praticamente no mesmo dia. E, bom, minha mãe também já ia para a igreja sempre, mas aquela convicção, né? Então, quando isso aconteceu, começamos a ter discipulado. E era incrível, nós comentávamos os estudos bíblicos que tínhamos. Nós tínhamos aqueles TPCs para fazer, conversávamos sobre aquilo, organizávamos eventos, né? E era... Estávamos a crescer juntos. Eu não sei como explicar isso numa dimensão que, em termos de idade, eu era muito mais nova, lógico. Mas a gente crescia junto. Minha mãe, pela idade, claro, ela já tinha tido muito mais experiência, que eu acho que em algum momento isso torna cada jornada diferente, né? Então, foi uma bênção, para mim foi uma bênção. Quando era para orar, orávamos, juntamos em propósito de oração, como família. E minha mãe foi, olha, uma grande força para influenciar a todos nós. Sim, porque minha mãe, acordávamos de manhã, ela dizia, vamos à sala todos, vamos orar. Então, nós sentávamos, entoávamos um hino. Eu sempre me lembro disso com muita ternura. Entoávamos um hino. Ela lia uma passagem, explicava, orávamos e cada um ia para as suas atividades. Então, todos éramos obrigados a madrugar, ir para lá. Às vezes, com sono, nós tínhamos que estar lá e fazíamos aquele devocional de manhã, todos juntos, e cada um ia para as suas atividades. Então, isso foi uma grande bênção para mim. E hoje, como mãe, eu sinto e eu vejo que foi mesmo um grande trabalho que ela fez. Mas que nós todos íamos crescendo, né? No mesmo ritmo. Amém. Normalmente, quando tomamos a decisão de aceitar a Jesus, a Bíblia claramente diz em 2 Coríntios 5,17 que nós somos novas criaturas. Nascemos de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Desafios que vocês enfrentaram. Eu cheguei a comentar com alguém que... Alguém perguntou para mim, você traria outros convidados para o episódio ou a série Heróis da Fé? Eu disse para a pessoa assim. E a pessoa perguntou o quê? Eu disse a mãe da doutora Lina. E ele perguntou por quê? Eu disse, olha, ela não faz parte do mesmo ministério, IEVC, ela é do MEA, mas as poucas vezes que eu tive a oportunidade de estar com ela, ela é uma mulher super sábia, conhecedora da Bíblia. Eu tenho o maior prazer de todos os finais de anos que eu estiver na Machixe, sempre dar uma passada lá na casa dela para aprender. Então, quais desafios vocês tiveram que enfrentar? Porque quando Jesus entra, ele muda a cultura, muda a maneira como falamos, como o pai cuida, como a mãe cuida, como os filhos respondem aos próprios pais. Então, quais são os desafios que vocês enfrentaram? Bom, nós enfrentamos muitos desafios, além da batalha espiritual em si, espiritualmente falando, né? Que tu sentes que isso aqui é batalha, né? Foram se levantando guerras, a ver com tudo quanto é assunto. Mas eu acho que um dos principais desafios foi que quando nós chegamos numa convicção daquilo que era o plano de Deus para a humanidade e para nós em específico, uma das decisões que nós tomamos, nós precisávamos de nos congregar em um lugar que pudéssemos crescer.
E essa conversa não foi tão bem recebida na família, na sociedade, no geral. Como assim? Vocês querem mudar de igreja? Essas igrejas de agora? E era aquilo tudo. Vocês iam falar, mas nós tínhamos essa necessidade de estar num sítio onde você verdadeiramente vai ter a oportunidade de louvar a Deus com liberdade, aprender a palavra de Deus. Jejum e oração era uma coisa que era super raro. Nós quase nunca... Eu particularmente nunca tinha jejuado antes de aceitar Jesus. Então, o principal desafio foi essa contramão da multidão quando tomávamos essas decisões um pouco mais radicais. Né? As pessoas falam, vocês vão enlouquecer, essa coisa de Bíblia, você não tem que levar tanto assim, como se fosse ao pé da letra, as pessoas enlouquecem por causa disso, você tem que ver. Eu, como era mais nova, eu dizia, você vai deixar isso aí. Nós também já pensamos, assim, já fomos anciantes, mas essas coisas já acabam, você é criança, você está exagerando. Então, eu acho que a questão da contramão com a multidão foi um grande desafio, porque a multidão são pessoas que você ama, né? São pessoas que você quer por perto. Olha, no dia que nós fomos batizar na praia, nós tivemos que sair assim, de fininho. Na zona, assim? Claro, na zona, na família também. Nosso batismo, eu não tenho fotos do meu batismo até hoje, eu não tenho nada que prova que está aqui, né? Além daquilo que realmente aconteceu. Porque era tipo, olha, vamos no low profile, porque já está uma confusão isso aqui. Vamos pegar barco, vamos passar para o outro lado, vamos ser batizados. E foi assim. Cada um pegou sua mochilinha. Eu fui primeiro, em dias diferentes, claro. Eu fui num dia, batizei, voltei. Minha mochila aí, toda a roupa é molhada, tudo bem. No outro dia, minha mãe foi. Mas eu acho que essa que foi a parte mais assim. Mas era agradável, porque quando tu tem a convicção de fazer para Deus, não há correnteza de contramão que vai te fazer você realmente não querer avançar. E eu acho também com o apoio de alguém da família, meu Deus, isso é incrível. Eu acredito que muitos que estão nos assistir talvez tenham o desejo de ter a mesma oportunidade, que Jesus chegue, escolha a minha mãe, escolha o meu pai e leve todos juntos. Então, depois de vocês aceitarem Jesus, o teu pai aceitou, as tuas irmãs? Meu pai aceitou, minhas irmãs ainda estavam a crescer, já começaram vendo esse exemplo, aceitaram Jesus, cada uma de uma forma peculiar, meus irmãos todos, na verdade. Meu pai também, meu pai sempre ficava um pouco relutante, mas alguns anos depois, até o meu batismo, meu pai não concordou tanto assim. Ele, não, mas eu fui batizada quando tinha 3, 4 anos, mas tu já batizaste, não sei o quê. Mas eu depois, quando eu já estava na beira, recebi a chamada, telefone, dizer, olha, teu pai vai batizar amanhã e vai batizar nas águas. Então, meu pai também se converteu, batizou. Então, e agora estão a liderar uma igreja lá, né, uma congregação. Então, graças a Deus, Deus de verdade nos resgatou como família. Eu amo, literalmente, quero deixar claro que amo muito sua família. Para mim, uma grande referência de família, o que Deus fez. Espero mesmo um dia poder trazer a tia Guida para um Heróis da Fé, porque ela tem muita história para contar, além de ti. Mas depois eu estava com 15 anos, 16 praticamente, quando aceitou a Jesus, decidiu vir para a Beira. Por que motivos? Eu vim à Beira para estudar, na verdade, eu ia fazer medicina, já tinha esse sonho. Então, quando tive essa oportunidade de poder vir cá para estudar, foi uma bênção. Uma terra que eu nunca tinha visto, não fazia ideia, né? Mas Deus abriu as portas, eu vim para cá para estudar. E estudar e continuar a servir, né? Eu já servia lá, e meu plano era, onde quer que eu vá, vou continuar a servir. Também. Vou para a China, vou para onde eu estiver, chegar, é aquilo e servir a Deus. Então, vim para cá para fazer medicina e fiz medicina aqui na Beira. Cheguei cá no ano 2011 e dentro de 7 anos fiz o meu curso de medicina geral. Também. E uma das coisas que eu fichei bem de lá atrás são missionários que trouxeram a palavra para a vossa casa. E eu conheci, né, a doutora Lina no projeto ou na família Young Life. Então, esses são os mesmos missionários que apresentaram a Jesus? Sim. Eles vieram, eles aqui trouxeram Young Life para Moçambique, apresentaram a Jesus. Os primeiros passinhos na fé, primeiros passinhos em liderar outros jovens.
Muitas das coisas que eu sei, na verdade, eu aprendi no discipulado mesmo com eles. Ok. Então, quando você veio para Beira, também começou a servir no mesmo ministério Young Sim, Life? continuei. Eles viviam cá, nessa altura. Ok. Então, só foi um match perfeito. Porque eles vieram, depois minha mãe vieram a Beira. Então, eu vim para cá, por acaso, vivi com eles por uns anos também, quando estava cá. Então, foi um grande privilégio para mim. Amém. Então, a Young Life já tinha aqui na Beira? Eles vieram começar. Começar também? Sim. Ok. Sim. Então, pode nos falar um pouco sobre esse trabalho na Young Life? Sim. Porque é incrível. Eu fui alcançada pelo mesmo ministério. Amém. E eu literalmente amo, admiro. Amém. E as bases do devocional, da meditação, eu aprendi na Young Life. É o meu tema preferido e eu aprendi lá de casa com a Heleninha, né, que me apresentou a Jesus. Então, pode nos falar um pouco sobre o teu trabalho lá na Young Life? Sim, Young Life é um ministério de alcance. Então, este ministério é um ministério que chamamos para-eclesiástico. Trabalha em paralelo com a igreja, mas os líderes da Young Life, vamos dizer, os que servem na Young Life vão até lá onde o jovem está. Então, nós vamos aos campos de futebol, vamos à escola, vamos à universidade, vamos ao mercado. Os sítios onde os jovens se aglomeram, nós estamos lá. E lá nós construímos pontes de amizade verdadeiras, conhecemos os nomes deles, onde vivem, o que fazem, o que gostam. Então, desenvolvemos essa amizade com o intuito de lhes apresentar um amigo maior ainda, melhor ainda, que é Jesus. Então, apresentamos Jesus a eles e depois, quando aceitam Jesus, começamos um discipulado sistemático, temos lições e depois dessas lições, ajudamos a ele a encontrar uma igreja que eles vão continuar a crescer e continuar a servir. Então, é basicamente isso. Tem muitas ferramentas, fazemos acampamentos, fazemos aquilo que chamamos de clubes. A sentada do estudo bíblico também é uma ferramenta para alcançarmos esse momento de os jovens ter um encontro com Jesus e continuar a crescer na sua fé. Também. É justamente isso. Uma marca muito potente da Young Life que eu sempre guardo é a alegria com que eu fui recebida lá. Muito boa, a energia. Eu me perguntava quando eu ia para a Young Life há 6 anos atrás, né, quando aceitei Jesus, como eles conseguem ser tão alegres? Não é possível, porque eu saía da Ponta G, na época o clube era na Ponta G, eu saía de casa para o clube e eu me divertia muito. E eu também. E eu sempre me perguntava, mas o que eles têm, o que eles descobriram para ser tão alegres, tão vivos assim? E literalmente apresenta-se a Jesus da maneira mais simples e clara possível, porque eu não conhecia Jesus como eu conheci na Young Life, o Jesus da Bíblia mesmo. Eu me lembro que na Machixe eu ia para a igreja e eu me lembro que algumas pessoas até diziam para mim mesma, mas você já ia para a igreja, você já era da igreja? Eu dizia, não. O que mudou? O que mudou? Dizia, não, eu encontrei o meu verdadeiro amor, que é Jesus. Então foi muito bom. É um ministério muito abençoado. Eu oro, eu gosto sempre de lembrar para as pessoas, vão para lá, é muito bom. Glória a Deus. E meu desejo, na verdade, ao falar um pouco sobre esse ministério, é que outros jovens que possam assistir, mães, pais que também estão a nos acompanhar, tenham a oportunidade de também contactar, ligar e querer saber, porque é um ambiente muito bom, tanto para jovens, assim como para adolescentes em escolas primárias. Então, uma das coisas também que eu queria saber é um pouco sobre já a sua família. Sabe? Falamos dos papais, né? Mas veio, estudou, servindo no ministério, hoje é casada. Como é sua família, seus filhos? Então, eu sou casada, tenho um esposo maravilhoso e tenho 2 filhos. Meu filho mais velho tem 6 anos, minha filha já vai fazer 4 agora, daqui a 2 semanas. E são aquelas coisas que Deus já tinha preparado na eternidade, nos seus propósitos, que eu ainda não tinha lhes encontrado. Então, no momento que Deus me deu a oportunidade de encontrar cada um deles, meu esposo, meu filho, minha filha, é um momento especial, diferente, e eles têm sido verdadeiramente o meu suporte, de verdade. Amém. Emocionalmente, né? Em todos os momentos, eu tenho eles. Tenho eles. Eu sou muito abençoada por ser mãe desses 2, por ser esposa do meu marido e graças a Deus estamos todos alinhados no mesmo princípio, no mesmo propósito. Então, eu acho que isso facilita um pouco as coisas. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, essa missionária me chamou para orar. Lina, eu quero orar pelo teu futuro esposo.
E eu fiquei tipo, ok, eu não estou pensando nessas coisas. Mas eu acredito que Deus respondeu aquela oração, porque anos depois eu conheci Ele e eu tenho a certeza verdadeiramente que Deus já tinha traçado, né? E a gente só precisa se alinhar naquilo que Deus preparou para nós. Também. E uma coisa que pode contar para nós marcante que você já viveu com sua família. Assim, nos backstage eu sei de muitos, porque eu ouvi muitas histórias, mas eu quero ouvir da senhora mesmo, algo muito marcante que você já viveu em família. Eu acho que um dos momentos que foi um grande desafio, mas também foi muito abençoador, foi na pandemia. Esse momento envolveu realmente toda a minha família, porque a minha filha ainda estava na barriga, meu filho mais velho estava lá e o meu esposo. Então, aquele momento foi um momento muito marcante, porque eu tive Covid grave, fiquei internada, tinha que fazer oxigênio. E a nossa única esperança era Deus, naquele tempo. Não tinha outro lugar para olhar, nem para os médicos. Os médicos olhavam para mim, abanavam a cabeça, ficavam tristes. Mas a minha família, nós passamos por aquele momento debaixo da graça de Deus. Salmo 91, eu nunca vou me esquecer. É o salmo que líamos todos os dias, todas as manhãs e todas as noites. E com minha família, esse momento foi muito marcante. Minha filha, eu lhe conto das coisas. Ela não estava lá, estava na barriga, mas eu lhe conto. E ela sabe que ela é um milagre de Deus. Todos nós somos milagres de Deus. Se calhar não estaríamos aqui para contar. Então, esse foi um momento marcante para mim. Nos uniu muito e nos uniu acima de tudo a Deus. Muito mesmo. E como médica, foi muito mais difícil. Sim. Porque você sabe dos sintomas que estão a vir. Foi difícil. Exatamente. Você sabe da impossibilidade que os médicos já estão a olhar para ti e dizer, olha, Sim. Lina, você estudou. Sim. Você sabe que nós não temos mais nada. E eu controlava a saturação de oxigênio. Eu tinha um oxímetro. Eu olhava, meu oxigênio está a cair. Eu começava a ficar confusa, minha mente, tudo. Eu gritava para o meu colega, estava a me atender, só pedir oxigênio, por favor. Às vezes a botija já não tinha oxigênio. E eles também só olhavam, não temos oxigênio, alguém procura a botija de oxigênio. Foi um caos. E eu sabia que todos os medicamentos que eu estou a fazer iam afetar o bebê, iam afetar a mim, fazia anticoagulante, fazia... Então, como médica, eu entrei num desespero muito grande. E Deus... Naquele tempo, Deus usou pessoas que eu nem conheço, não sei onde estão. Tive uma enfermeira que até procurei muito por ela nas redes sociais e nunca encontrei. E cheguei a pensar que talvez não existe essa enfermeira, talvez era um anjo, né? Ela... eu não me lembro da cara dela, do nome dela, nem nada, mas Deus mandou aquela jovem. E ela não está no quadro da saúde. Não está, procuramos. E depois pensou, talvez eu era uma voluntária, tinha muitos voluntários a circular por causa da pandemia. Aquela moça tinha um tratamento, vinha com ela trazia água quente nas luvas, me fazia uns pastos quentes, porque eu tinha muito tremor. E eu nunca me esqueço. E como médica, eu aprendi muito também com aquilo. Eu não suporto ver um paciente que respira mal, eu preciso fazer alguma coisa. Não suporto ver um paciente que precisa de pastos quentes, eu preciso fazer alguma coisa. Então, como médica, também é algo que me impactou muito, mas também me ajudou a ver a grandeza de Deus acima da medicina. Então, é um testemunho que eu sempre quero contar para meus filhos e meus netos, até onde Deus permitir. Glória a Deus por isso. Eu acho muito bom ouvir isso, porque como médica também, principalmente recém-formada, é um testemunho muito, muito importante mesmo para nós que estamos a terminar, estamos para iniciar, na verdade, a carreira, esse cuidado que a enfermeira teve, vamos dizer assim, essa pressão emocional e mental, por você saber o fármaco que eu estou a tomar, a hora, o mecanismo de ação, como ele vai agir. Eu acredito que isso, eu sempre falo isso quando se trata de parto. Costumo falar que parto de uma médica ou de um profissional de saúde é completamente diferente. É diferente, porque você já sabe os centímetros da dilatação, você controla sozinho, não é possível, até agora nada. Então, e é mesmo sobre isso que nós também queremos conversar. É líder
né, da Young Life aqui mesmo na região centro, né, podemos assim dizer, com o seu esposo, tem os seus filhos, é mãe, é profissional, é médica, tem aquela hora, meu Deus, os médicos não têm vida, eles trabalham. Não há paz para médicos. Não há paz. Então, como conciliar? Esqueci o ponto mais importante. O devocional. Primeiro, o que seria devocional? E depois vamos entrar para como conciliar essa vida devocional com todas essas tarefas. Wow. Primeiro vou começar pela pergunta do que é devocional. Então, como diz o nome, o devocional é um tempo que você se devota a Deus, mas se devota só a Deus e a mais nada. Deixa de lado suas preocupações, suas ocupações, suas responsabilidades. É um momento que é eu e Deus. E eu costumo dizer que o devocional tem que ser como a respiração. Ninguém se sente obrigado a respirar e também ninguém quer ficar sem respirar. Então, para mim, o devocional é o meu respirar todos os dias diante de Deus e é algo que eu preciso. Eu anseio. Para quem já sentiu aquela fome de ar, os asmáticos, você não vê a hora de ter um ar a fluir nos teus pulmões. Então, para mim, devocional é o meu respirar diário na presença de Deus, um tempo onde eu passo com Deus, onde eu falo com Deus, mostro algo que está em mim, que agora está muito bem, que agora está muito mal. E é o momento que eu quero ouvir a palavra de Deus, quero estudar a palavra de Deus, quero aprender de Deus para conseguir avançar no meu dia. Amém. Sim, então para mim, devocional é isso. Na minha visão, assim, em minhas próprias palavras. Exatamente. E quando nós paramos para pensar que não temos como, nem temos como viver sem ele, e qual é, vamos dizer assim, a melhor hora ou o melhor momento para ter, respirar, nós respiramos já todo tempo. Todo tempo, claro. Todo tempo nós estamos lá, a Bíblia fala em Colossenses, não? Em Tessalonicenses, né? Que nós devemos orar sem cessar. Sim. E esse é um texto que é usado muitas vezes para perguntar, mas eu vou andar orando. Como assim, como né? assim, né? Então, se o devocional é a nossa respiração, como ter esse momento? Como fazer esse devocional, esse tempo com Deus? Sim, então, respirar, claro, nós respiramos em todo o tempo, mas específico no devocional, é no sentido, digo, respirar porque tem que ser todos os dias, né? Mas não porque tem que ser literalmente todas as horas. Então, para o meu momento devocional, eu preciso de arranjar um tempo específico do dia e consagrar aquele tempo. E todos devem saber que essa pessoa aqui está no devocional, qualquer outra coisa não vai dar. Então, é um tempo específico que eu arranjo, pode ser de 1 hora, 45 minutos, 2 horas, dependendo da minha rotina, onde eu tiro o tempo mesmo para sentar, ler, louvar, orar, fazer meus planos de ação, de obediência à palavra de Deus e depois sair para o meu dia. Agora, o melhor tempo, eu sou uma pessoa de manhãs, tá? Eu não sou uma pessoa de noite. Para andar 18, 19 horas, eu tô tipo, ok, não vejo hora de dormir. Então, eu sou a que chamam de morning person, né? Eu sei que as pessoas são mais noturnas, que quanto mais o dia vai passando, eles recuperam energia. Eu, quanto mais o dia passa, perco energia. Então, o melhor momento para mim, específico, é de manhã. Logo de manhã. De preferência, antes mesmo de sair para as minhas atividades, é o melhor momento para mim. Ainda no quarto mesmo. Ainda antes de falar com todas as pessoas da casa, é o melhor momento. Eu leio, oro, faço meus planos de ação, memorizo o meu versículo. Uma coisa que eu faço agora, por causa de ter dias corridos, ponho o versículo que eu estudei, ponho no status. Porque eu sei que eu vou consultar meu status. Então, cada vez que eu vou consultar meu status, eu encontro a minha meditação do dia. E sempre vou ruminando naquilo mesmo. E para mim, melhor mesmo é de manhã. Tá? É o melhor momento para mim. Até porque me prepara para os desafios que o dia me aguarda. Exatamente. Né? Ao sair de casa, ao chegar no transporte e tudo, os desafios começam, amanheceu começa. Então, se eu já fiz o meu devocional, é como se eu já estivesse equipada para aquilo que há de vir, né? Então, eu prefiro de manhã, mas há quem prefira à noite, há quem prefira no fim da tarde. Eu lembro-me de dias que acordei tarde ou cansada, já atrasada, e chego no serviço, primeira coisa, tiro um canto, ninguém vai te proibir. Tiro um cantinho, sento um pouco.
como dizemos, fazer download da alma, né? É verdade. Sento e eu preciso de meditar alguma coisa, algum versículo. Não posso entrar na minha rotina sem um texto na minha cabeça, nem no meu coração durante o dia. Existe Então, uma mulher de Deus chamada Thalita Pereira que ela tem até um livro que fala muito que sem Bíblia, né, não há café. Né, parafraseando assim o título do livro dela. Eu acho muito interessante, porque na casa dela, primeiro é Bíblia, depois é o café. Então eu também acho muito, muito importante mesmo tirar esse momento. A escolha do melhor horário varia de acordo com o quê? Com a pessoa, com a sua rotina. Sim. O mais importante é ter aquele tempo específico para falar com Deus. Diário. Sim. Então, é importante que seja um tempo, um horário específico todos os dias, ou nós podemos alternar? Bom, eu gosto muito da ideia de ser rotina, o devocional. Porque se eu faço algo durante vários dias seguidos, torna-se um hábito. Então, se eu já programei que esta é a hora de eu fazer aquilo, se eu tiver a fazer uma outra coisa qualquer, vai acusar na minha cabeça. Essa hora devia estar fazendo devocional. Nosso cérebro tem programas, né? Então, eu gosto da ideia de ser a mesma hora todos os dias. Mas ok, não consegui, fui passar fim de semana na sograria, né? Então, de urgência, às vezes não é possível fazer no mesmo dia. Na mesma hora, desculpa. Então, aí eu tenho que ser flexível, né? Ser flexível e arranjar um outro momento que eu possa ter aquele meu tempo de qualidade. E quando nós vamos fazer o devocional, a escolha do texto é algo aleatório? Eu ouço muito, principalmente em seminários e aqui nos cultos de ensino, o pastor sempre diz assim, essa história de pegar a Bíblia, bater e é aqui e aqui. Ok, vou ler e esse é o meu devocional. Isso é uma coisa que, infelizmente, algumas pessoas, até eu mesmo, eu me lembro que em dias muito desesperadores, antes de aceitar a Jesus, porque os pais, eles compram Bíblias para os seus próprios filhos, assim. Eu me lembro que já teve tempos, em casa da minha mãe em desespero, em prantos, eu quero ouvir esse tal Deus que muita gente faz. E eu abri a Bíblia assim mesmo. É um pouco perigoso, né? Bem perigoso, porque você não sabe o texto que vai calhar lá, você não sabe o que vai se dizer. Claro. Então, como é que nós fazemos a escolha do texto que nós vamos meditar? Então, existem muitos planos de devocional. Existem alguns já preparados para todo ano. Existem os pães diários, famosos pães diários. E também a pessoa pode escolher fazer uma sequência de livros bíblicos mesmo. Eu, por exemplo, gosto muito de ficar revezando nos livros do Novo Testamento. Sempre. Então, em algum momento, eu estou sempre a ler algum livro do Novo Testamento. Já li várias vezes, mas cada vez que eu leio tem lá Jesus falando e ensinando a prática diária. E é claro, temos que também estudar os livros do Antigo Testamento. Então tem que ter um plano de leitura onde eu estou a estudar, no sentido de ler mesmo, para a minha mente gravar as palavras, o conhecimento, mas no sentido também de estudar para sair daí e praticar. Então, pode ser através de uma sequência de livros que eu escolha. Pode ser um devocional. Eu já usei também devocional de aplicativo, né? Tem um aplicativo que cada dia já tem lá os textos que é para ler as lições e as aplicações. Também tem uma Bíblia devocional, por exemplo, a Bíblia da Mulher, que tu também podes seguir aquela lista de assuntos todos, que vem quase lá na contracapa, segue todos, recomeça e assim vai. Então, existem muitos planos devocionais, mas para um iniciante, eu podia recomendar usar, por exemplo, o livro de João, né, ou o livro de Marcos. O livro de João, por quê? Porque traz verdadeiramente a pessoa de Jesus e enfatiza muito a questão da divindade do próprio Jesus, que eu acho muito importante para um recém-convertido. Exatamente. E o Marcos, porque é muito prático. Marcos vai dizer logo de seguida, no dia seguinte, quando saíram dali, não, é muito prático e é muito interessante. E tem sempre lições que tiramos. Então, quem já está, né, um pouco mais experiente na leitura, pode fazer essa leitura e ter um plano devocional. Os aplicativos, os livros devocionais. Existem livros incríveis de devocionais. Eu já usei vários. E existem livros, por exemplo, 40 Dias com Propósito. É um livro que, além de ser um livro, entre aspas, literal, né, um livro assim, mas tu também pode usar como um devocional. Né? Então,
Tem muitas ferramentas, na verdade. Então, nós já sabemos o tempo, como escolher o livro e tudo mais. Mas ainda tem uma dúvida de muitos, que também já foi minha dúvida, quantos versículos, quantos capítulos meditar por dia. E eu me lembro que, na época, quando eu me converti, comprei uma Bíblia de estudo, assim, bem gigante, verde, e eu lia e sempre dava o feedback ao seu esposo, ao Mano Eugênio, quando eu estava na Machixe. Mano, eu já terminei, depois vou para onde? E depois vou para onde? Fica aquele desejo e tudo mais, mas quantos capítulos? E tem coisas que pessoas mencionam, e eu sei que eu já li a Bíblia toda, mas eu fico tipo, isso está na Bíblia? Onde é que está isso? Onde é que está isso? Eu nunca vi esse versículo. Nunca vi esse versículo, não é possível. Por quê? Porque naquela época eu acredito que eu me dava 3 capítulos por dia, e não importa a extensão. Era acordar, vamos ler Bíblia. Estudou, trabalhou, fez as coisas de casa, vamos ler Bíblia. Lia muito a Bíblia, mas assim, no ar mais saudável para extrair as coisas, as lições, nesse caso, para poder colocar em prática. O que é o ideal de capítulos, então, de versículos, né? É uma boa pergunta. Na verdade, nada está escrito em pedra, mas o que eu posso adiantar, de acordo com aquilo que é a minha experiência, o ler a Bíblia, nós podemos ler, como tu disseste, fazia ali as 3, 4, podemos ler 5, 10 capítulos por dia. Mas aquela leitura existe um método que eu leio para o meu cérebro se familiarizar com aquelas palavras. Aquilo vai me dar sabedoria. Porque quando eu estiver diante de uma situação, a informação que o meu cérebro tem é a Bíblia. Então, ele vai gerar conclusões de sabedoria e vai me ajudar a atuar. Leitura constante de vários textos. Nem tudo vai ficar na minha memória daqui para aqui, mas o cérebro guarda. É diferente do devocional. O devocional é uma leitura que eu tenho que estudar a Bíblia. Estudar, meditar, me fazer perguntas e responder e sair com uma aplicação para o meu dia. Exatamente. Então, em 10 capítulos, posso ter várias aplicações, tudo bem. Mas é mais interessante eu estudar um texto de acordo com a minha, vamos lá, cada pessoa é diferente, né? Capacidade e tendência de leitura, uns lê mais que outros. Então, de acordo com a minha forma de estudar, eu tenho que escolher um trecho que eu vou entender bem, decifrar versículo por versículo e tirar as minhas aplicações, sair, praticar. Então, não está errado se eu não conseguir terminar João 15 hoje. Mas se eu conseguir entender bem o princípio da videira verdadeira e os seus ramos e a relação que isso tem comigo, a relação que isso tem com a minha vida quando eu sair deste quarto, pronto, amanhã posso continuar. O mesmo João 15, vou pegar o outro trecho. Não preciso ler tudo hoje. Ler eu até posso ler, mas estudar, eu vou ter, então, muitos assuntos e posso depois acabar me atrapalhando. Então, eu acho que é muito interessante estudar a Bíblia. Eu até, quando faço meu Deus, eu escrevo versículo 1, diz isso, versículo 2, depois tiro a conclusão de tudo. E eu tenho que sair e encontrar uma forma de praticar aquilo. Eu gostei muito, porque já se menciona uma coisa muito importante no devocional, que é materiais. Temos que ter Bíblia, temos que ter uma caneta e uma agenda. Uma agenda, um bloco de notas no celular. Lápis de cor, se quiser. Sim, para ir colocando na Bíblia, que é para poder sublinhar. Eu gosto muito, essa coisa dos materiais. Sabe, às vezes a gente é muito criativo, a gente investe em tanta coisa na vida. Mas nós podemos investir nos devocionais, ter meus stick notes, ter minhas canetas coloridas, e trazer minhas folhas em branco, folha verde, folha branca, folha rosa, fazer cartas para Deus, porque não, né? Trazer ali meus pequenos, aquelas coisas de colar recadinhos para mim mesma. Então, eu acho que temos que também ter essa criatividade de fazer o meu tempo devocional algo super agradável, super especial para mim, e eu invisto no meu tempo devocional. Também. Gosto muito dessa visão de devocional, porque para mim particularmente é a Bíblia, o caderno,
a caneta e muitas vezes até o telefone. Sim. Eu tenho muito no bloco de nota, vou escrevendo, vou fazendo print e tudo mais, mas eu gosto disso, porque se é um tempo com Deus, precisamos dar o nosso melhor. A nossa melhor hora, a nossa melhor atenção, mas também criar um ambiente agradável. E isso de ambiente é uma coisa bem desafiadora para um estudante ou para um profissional. Sim. Porque nós sabemos que tem que ser um momento com Deus, mas e o local? Onde nós vamos ter? Porque na correria do dia a dia, às vezes eu acordei, já estou na paragem. Já estou no chapa, já estou no banco. Onde eu posso fazer meu devocional? Como eu posso criar esse momento assim? É válido fazer o devocional, por exemplo, na paragem, no chapa, no canto, assim, na faculdade? Então, Bela, na verdade, voltando ao respirar, né? Eu posso respirar em qualquer sítio, posso? Mas, de preferência, se eu tenho o meu cantinho, tudo bem. Mas já acordei, estou na paragem. Não deu tempo, tenho que estar na aula às 7h15. Então, eu tenho que ser flexível. A gente costuma dizer, bem-aventurado, os flexíveis, porque eles não se quebram. Então, é importante sermos flexíveis, sabe? Não sermos também tão rígidos, fanáticos, dentro da caixa, tem que ser assim, não. Se não tenho como fazer no quarto hoje, eu vou arranjar um outro momento em outro lugar que eu possa fazer. Eu não sei quantas vezes já saí da faculdade, atravessei para a praia, para poder ter meu devocional, porque não tinha conseguido fazer de madrugada ou de manhã em casa. Não sei quantas vezes, no transporte mesmo, às vezes, Belícia no carro, eu fico tipo, ei, peraí, eu acordei, estou atrasada assim, estou na correria, mas eu está a me faltar algo. E começo, meu louvor, minha leitura, oração, contemplar a natureza de Deus, o ambiente, a natureza que Deus criou, e encontrar uma frase para praticar. E às vezes eu me impressiono, tipo, eu não posso chegar ao trabalho antes de ter meu gancho. Mas para eu segurar o que eu vou fazer hoje, né? Então, é ideal ter um ambiente mais fechado, mais aconchegante, porque eu terei muito mais, serei mais sistemática. Mas nas circunstâncias onde não é possível, encontrei um sítio que dá para fazer melhor. Mas se eu estou na guerra, não vou fazer devoção, estou na guerra, não, eu vou fazer. Vou ter que arranjar uma forma, né? Amém? Para fazer. Então, eu acho que essa questão de encontrar... Eu sou casada, viajo para a sograria, ok? Lá, tipo, acordou, estou na expectativa, mas tem que encontrar uma maneira de afastar um pouco, ou acordar mais cedo, né? E sentar e fazer o devocional, porque é essencial. Isso é muito bom. É um ponto tão interessante e importante, porque as donas de casa talvez fiquem pensando que para mim não tem como. Quando eu estou a trabalhar, então Deus entende. Mas olha, eu preciso tirar um tempo de qualidade com o Senhor. Preciso tirar. Eu ontem conversava com uma adolescente e dizia para ela o seguinte: às vezes nós queremos falar tanto com as pessoas ao nosso redor, queremos desabafar tanto, mas isso às vezes revela muito a nossa deficiência em oração. Porque se nós pudéssemos desabafar, ter essa conversa mesmo com Deus, nós não precisaríamos conversar e desabafar tanto, buscar sempre um apoio emocional em tantas pessoas, por tantas coisas, mas isso revela a nossa falta de devoção mesmo ao nosso tempo com Deus. Então, uma coisa que eu também gostaria de saber, nós já temos o nosso canto, mas como colocar em prática, pegar aquela palavra e colocar em prática no dia a dia? Algo muito interessante que eu aprendi, eu sempre perguntei para o pastor, vinha para conversar com ele e dizia para ele o seguinte: pastor, eu tenho essa situação, o que eu faço? E ele dizia para mim sempre: Belícia, coloque na Bíblia. Se passar da Bíblia, então tudo bem. Mas se não for algo que a Bíblia te ajude a resolver, está fora, então não tem como. Então, como tirar as lições? Já peguei o texto, escolhi aquele, vou escrevendo, aprendo. Mas como tirar? Eu aprendi de várias formas. Eu quero ouvir aqui, né, da senhora, como tirar as lições, o que eu posso aprender de fato naquele texto. Então, eu quando estudo, né, as lições, eu tiro pensando em 3 vertentes. Como é que eu posso aplicar na minha vida direto? Eu, literalmente, uma aplicação pessoal. Então, eu tenho que encontrar uma forma de aplicar. Então, vou dar um exemplo. Um dia eu li o texto que dizia: se vocês chegarem numa casa, saúdem aquela casa com a paz, né, do Senhor.
E se tiver alguém digno naquela casa, vai receber a vossa paz. Se não tiver ninguém digno, que a vossa paz volte para vocês mesmos. E eu aprendi com aquilo. Eu já conhecia esse texto, mas me trouxe essa coisa diferente. Eu aprendi, ok, quando eu chego num sítio, eu tenho que saudar o sítio com a paz do Senhor. Cheguei no banco, eu tenho que saudar o banco. Ninguém precisa ouvir, mas eu saúdo aquele sítio com a paz do Senhor. Se alguém digno da paz estiver aí, vai receber. Se não tiver, a paz vai voltar para mim. E eu pensei, eu tenho que aplicar isso no meu trabalho. Então, chego no meu trabalho, eu saúdo o meu trabalho com a paz do Senhor. Então, é uma forma pessoal que eu encontrei de aplicar. Às vezes você fica tipo, mas meus colegas, é como se não tivessem... Você sente um pouco de desconforto. Pratique esse versículo. Então, já tenho isso. Cheguei lá, só dei uma paz. Alguém digno da paz? Glória a Deus. Não tem ninguém digno da paz, a paz volta para mim. Então, meu dia vai ser tranquilo. Amém. E depois, outro ponto da aplicação é como é que eu posso aplicar essa palavra com as pessoas ao meu redor. Com minha família, com as pessoas com quem trabalho, com a pessoa que está no chapa, com a pessoa que está parada comigo na parada, com a pessoa que está na minha boleia. Como é que eu posso aplicar esta mesma palavra com as pessoas que me rodeiam? É outra forma. E por último, com quem eu quero partilhar mesmo. Ok. Partilhar mesmo, dizer, sabe, hoje eu aprendi. Meu esposo, nós muitas vezes partilhamos, tem sido uma bênção, mas já vê que é batota também. Tem que partilhar também para outras pessoas, né? Com quem eu gostaria de partilhar? Pensar em alguém específico. Eu posso partilhar isso com a pessoa X. Né? E é assim como eu faço. Para mim, aplicação pessoal mesmo, literalmente. Depois, como aplicar com as pessoas ao meu redor, não é? E com quem partilhar. E às vezes a aplicação tem a ver com minha maneira de adorar, minha maneira de servir, minha maneira de obedecer a palavra. Tudo isso tem que levar sempre primeiro no pessoal e depois com as pessoas ao meu redor. Amém. O Ministério Young Life, ele é puramente evangelístico. Sim. Então é muito bom aprender. E eu me lembro que no primeiro estudo bíblico que eu também tive, sempre fui desafiada a partilhar. Procure 5 amigos, 5 amigas e partilhe. Sempre. E eu louvo a Deus porque foi o partilhar com os 5 amigos, com as 5 amigas que amigas vieram para Cristo, mas eu também passei a ter mais convicção e mais, vamos dizer assim, um alicerce bem firme sobre a própria Bíblia. Então, uma outra dica que nós queremos tirar da Senhora é como memorizar versículos. Porque é importante, o salmista ele vai dizer, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu sei que no momento da tribulação, do desafio, no hospital, no dia a dia, no trabalho, ou seja, onde a pessoa estiver, a pessoa não vai dizer assim, onde está a minha Bíblia? Socorro, eu procuro a minha Bíblia. Não, a pessoa vai guardar a palavra no seu coração. Então, como memorizar os textos? Então, eu uso 2 formas. Uma usava mais do que agora. Então, uma das formas é aquela, né? Usar as horas do dia. Então, se, por exemplo, eu vou memorizar Mateus 6:18 no dia de hoje, eu vou pôr no meu alarme para tocar às 6h18. Se eu estou a ler Mateus, né? Eu sei que é Mateus 6:18. Naquele momento que o alarme toca, eu lembro que devo ruminar aquela palavra, voltar a falar, voltar a visitar aquele versículo. É um exemplo, ia ser 9:14, né? Então, eu vou marcando assim. É uma forma de memorizar. Outra forma que tenho feito muito atualmente, que funciona muito também, é pegar o versículo, só tentar aprender a memorizar capítulos, né? Então, é pegar o texto e dividir o teu texto por assuntos. Né? Aquele que descansa à sombra do omnipotente e diz ao Senhor, tu és meu. Então, você fica, ok, primeiro fala de descanso. Já deixa eu memorizar. Depois tem que entrar na parte de poder, omnipotente, sombra todo poderoso. Depois tem que entrar no laço de passarinho. Depois comer passarinho, tem que pensar na seta que voa de dia, né? De noite. E vai. Também é um outro sistema que eu acho interessante. Então, mas eu acho que começar por pegar um versículo, memorizar. E fica. É a palavra de Deus. Ela depois fica e dá efeito. Amém. Né? E essa coisa eu ponho no meu status. É verdade. Eu praticamente vejo, costumo ver, eu costumo dizer, olha, mano, eu sempre vejo 5, 6 horas da manhã, já tem ali. Eu quero estar a olhar todos os dias aquele texto. Eu preciso de me incorporar naquilo. E eu acredito que também tem abençoado aqueles que leem, porque Deus fala, é a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Amém. Então são dicas muito importantes, muito práticas no dia a dia. E já estamos mesmo no final, né, do nosso
episódio. É uma grande honra poder aprender essas, vamos dizer assim, essas dicas, essas táticas sobre o devocional. Mas também queria saber, teve alguém que perguntou como consegue lidar com a questão essa é uma pergunta que alguém fez mesmo, para que eu pudesse fazer, com a questão de ser mãe, ser esposa, ser profissional e conseguir ser cristã. E ainda por cima, líder, não somente da Young Life, porque também lidera um departamento aqui na igreja. Então, com tudo isso, como consegue, sabe, ser consistente, ver os seus pacientes, como é que lida, como é que consegue evangelizar seus pacientes? Esse foi um desafio muito grande para mim quando eu entrei no hospital, que graças a Deus foi desabrochando até que eu consegui encontrar, mas como consegue enquadrar isso no seu dia a dia? Oh, obrigada. Então, uma coisa interessante é a gente lembrar que a gente não tem que viver com perfeição, coloco isso entre aspas, mas a gente tem que viver com propósito. Amém. Ok? É o que eu faço. Então, em vez de eu tentar conseguir fazer tudo, eu preciso de encontrar o propósito nas coisas que eu estou a fazer. Né? Então, a Bíblia, em Filipenses 1,6, diz que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo. Então, lembra que eu não estou sozinha. Tudo que eu estou a fazer tem que ter um propósito. Eu estou a buscar me alinhar àquele que está para completar a obra. Então, se eu não conseguir fazer tudo hoje, eu creio em Deus que tem amanhã. Tenho fé de que vai existir um amanhã e Deus vai me capacitando para fazer. Então, eu até coloquei aqui, primeiro é viver uma vida com propósito. E não como se estivéssemos numa corrida. Uma corrida literal, porque se eu fico a correr, vou acabar correndo e fico tipo, ok, onde é que eu vou? Onde é que eu quero chegar, na verdade? Mas se eu vivo cada momento com propósito, com cada pessoa que eu me encontro, tenho um propósito, vai chegar o fim do dia, eu vou dizer, ai Deus, que bom, Maranata, pode voltar hoje, está tudo bem, né? Então, a ideia do propósito nas coisas que se faz e não deixar de fazer o devocional, porque no devocional vamos encontrar o combustível. Amém. Aí não pode falhar, o devocional é uma prioridade. A gente, quando quer priorizar algo, a gente consegue. Se eu sei que tenho uma viagem para Maputo amanhã, eu vou conseguir acordar 1 hora. E conseguir. Então, priorizar o devocional é muito importante. Usar as madrugadas, né? Eu digo para os solteiros, aproveitem vocês agora. Façam um devocional, tem tempo. Amém? Então, busquem priorizar o devocional, buscar priorizar o devocional. E quanto a integrar isso na medicina, bom, para quem está na saúde, eu espero que todas as pessoas saibam disso, mas essa é uma missão. Também. Ser médico não é uma licenciatura, só porque fiz licenciatura, é um treino que nós recebemos. Que aquele treino é para trabalhar com pessoas tricotômicas. Corpo, alma e espírito. Então, se eu sou médica, eu não separo médica, cristã e cidade. Não, eu sou uma cristã médica. Amém. Então, eu falo para meus pacientes, eu falo para eles, tipo, doutora, tem que tomar comigo tua atividade, como tu vai te explicar, tem que orar também. Amém. Sim, tem que orar. E eu falo naturalmente. Amém. Porque não tenho... Isso não tinha que ser um tabu, né? Então eu digo, eu não vou te oferecer outra coisa. Eu estudei corpo humano, está aqui medicação. Mas tens que orar. Porque todos nós viemos, somos feitos por Deus. Então essa medicação alguém inventou, um ser humano também feito por Deus. Então, sempre colocar Deus nas coisas. Até porque tem pacientes que até melhoram com medicação. Mas o emocional, o espiritual, vou apanhar um medicamento para dar a alguém que está espiritualmente abatido. Eu tenho que falar de Jesus para ele. Tenho que falar de Deus para ele. Tenho que falar da importância de... Existe a eternidade. Tudo não acaba aqui, né? Então, para mim, a medicina é uma missão. Quando eu acordo de manhã, eu digo, vou trabalhar, mas digo, vou trabalhar e oro a Deus que Deus possa me usar mesmo. Amém. Como luz, como sal. Deus possa me ajudar a trazer um pouco mais do que uma receita médica para aquele paciente que eu vou atender. E eu me sinto tão feliz e realizada sempre no fim do dia. Claro, tem coisas que você não esperava, acontece, mas eu me sinto realizada porque pude passar tempo com pessoas que eu não conheço e pude entregar um pouco daquilo que Deus tem colocado em mim, né? Todos os dias. E, por fim, como mãe, esposa, médica, sou uma líder, planejar. Temos que ter plano, né? Eu faço um plano do dia e fico tipo, eu tenho que me esforçar para cumprir o meu plano. Porque se eu não faço o plano, os outros vão planejar o meu dia.
Também. Então, eu tenho que ter um plano do dia. Ok, resta tempo para isso, resta. E descansar. Porque o descanso, não há nenhum chefe, não há ninguém que vai dizer, vai descansar. Não. Só vão querer que tu continues a correr, a correr, a correr. Então, o descanso é um recado que eu tenho que receber de mim para mim mesmo. Também. E é muito importante o descanso. É. Então, eu faço isso, né? Resumindo tudo, viver com propósito, não com perfeição como tal. Encontrar um propósito naquilo que faz. Priorizar o devocional. Usar, para no meu caso, medicina como uma missão. Eu também vou lá, vou mesmo como missão espiritual, Também. quando eu vou trabalhar. E fazer plano. E no meu plano, tem que descansar. Tem que ter tempo de descanso. Também. Diz que às vezes prefiro cozinhar tudo que eu tenho que cozinhar no fim de semana em 4 horas, guardo tudo para a semana, porque eu vou precisar de descansar. Também. Então é isso, né? Que tempo muito bom, na verdade a conversa está muito boa, mas quero aproveitar esse momento para pedir para que partilhes conosco, né? Assim, um momento marcante. Sei que trabalha com jovens, com adolescentes, com pacientes, mas algo que já tenha te marcado como médica. Assim, um paciente que talvez orou, talvez partilhou e se converteu. Alguma coisa que aconteceu mesmo na questão profissional. Tem algo que me marcou muito. Tem uma paciente que eu conheci, que ela queria muito ter filho, muito mesmo. E ela já tinha tido perda, não sei o quê. Então ela falou para mim, doutora, essa medicação que eu estou a fazer, não sei o quê, mas eu como quero ter... Eu não sou ginecologista nem nada. Então a gente vai a conversar e ela disse, eu quero muito ter filho. E eu estou triste porque tenho tido aborto, esteve nado morto, não sei o quê. E eu disse, olha, vamos fazer uma coisa, vamos orar. Vamos orar, você vai para tua casa agora, eu também vou estar a orar por ti. E na próxima consulta vamos conversar sobre isso, né? Na próxima consulta vamos ver se eu faço uma guia, te mando para os especialistas da área e tudo. Mas vamos orar primeiro esse mês, que eles vêm a cada 30 dias, né? Depois vamos orar sobre isso. E na consulta a seguir, a paciente disse, doutora, eu estou grávida. E eu fiquei a rir, assim quando a rir. Eu disse, espera, você está brincando comigo? Ele disse, não, eu estou grávida. E eu fiquei, tem certeza que ele sim. Então me marcou porque... Me marcou, não porque, se calhar ela já estava grávida na consulta anterior e não sabia, não me marcou mais por essa questão do milagre, mas me marcou por causa do testemunho. Amém. Que ela deu. Eu gostei muito dela ter dado testemunho. Falamos sobre isso, falamos de orar e ela vê, isso é um testemunho para mim, então me marcou aquela senhora, sempre que eu vi, tá vindo, Fiquei muito feliz e tenho certeza que Deus tem atuado na vida das pessoas de forma muito poderosa. E tem tantos outros pacientes. Tem pacientes que já me fizeram perder sono. Sabe? Pacientes me fizeram perder, eu não consegui dormir. Eu acho que eu tenho que orar por aquele paciente. Amém. Né? E o paciente melhorar, o paciente vir outro dia, eu não lhe reconhecer. Doutora, sou eu sim? Posso lá já disse, sou eu, fulano, não é possível, né? Então Deus já atua, Deus faz milagres. Nós temos visto muitos milagres. Eu como médica, cristã médica, tenho visto muitos milagres. Amém. Os outros dizem, não, era assim, atuou bem, medicamente ele caiu bem. Aí eu fico tipo, é um milagre que está a acontecer aqui. Né? Então, amém. Então, você deu muitos conselhos para mães, para jovens, para profissionais, mas só para terminar mesmo, para aquele que está a começar a fazer o seu devocional, para estudantes de medicina que entraram agora, eu costumo sempre deixar uma nota para eles, porque eu também passei por lá, porque muitas vezes a carga horária nos faz pensar que nós só queremos encontrar um momento para dormir, para descansar. Mas assim como a doutora falou, nós somos uma tricotomia. Às vezes só descansamos a carne, que é o nosso corpo, mas a nossa alma está atribulada, o nosso espírito está atribulado. Então, só em forma de conclusão, para dar um conselho a eles, dar um conselho também para aquele que está ou parou com o seu devocional, desistiu e agora quer dar. Porque tem que estudar. O que eu digo para todos os estudantes de medicina que estão a me ouvir, estude 3 horas de tempo por dia. Isso tem que ser básico, não pode passar. Aliás, não pode faltar. 3 horas de tempo diário, tenho que consagrar os meus estudos. Mas atenção, não vai estudar sem ler a Bíblia, não vai estudar sem orar.
vai perder 3 horas de tempo. Amém. Então, tem que ler, tem que fazer o seu devocional. Quanto mais ocupado for, mais tem que orar. E mais tem que estudar a palavra de Deus. Porque só assim vai conseguir gerir. É questão de alma, corpo, alma e espírito. Tem que gerir tudo. Senão vou decorar tudo, mas eu vou ficar deprimido. Não me ajuda em nada, né? Então, estude 3 horas de tempo por dia, mas não deixe de lado o seu devocional, tempo de oração. Não vai fazer exame sem orar. Por mais que seja um exame pequeno, isso é só correr. Ora, antes de fazer o exame. Então, e também digo para os estudantes de medicina, vocês não estão a correr, tipo, eu só quero me licenciar. Tenho 7 anos para ser médico, tem que ser isso. Você está a ser treinado para trabalhar com pessoas. Então, se o meu treino requer 9 anos, eu vou fazer. Mas eu preciso estar bem treinada. Amém. Se o meu treino vai ser, esses 7 anos vão ser suficiente, tudo bem. Mas eu tenho que estar treinada. Então, tirar aquela mentalidade de eu estou a correr. Não. Você está a ser treinado para estar bem, perfeito, habilitado para servir aquelas pessoas. E em todas essas vertentes que aqui falamos. Muito obrigada. Pedi para a doutora orar. Nós terminamos sempre o nosso episódio com uma oração. Oração para quem? Para aquele que nos assiste, aquele que quer ter uma vida devocional, para todos os profissionais. Claro que o enfoque aqui foram médicos, medicina, porque é a área, mas para todos aqueles que querem ter uma vida séria com Deus, que se comprometam mesmo de verdade. Amém. Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos. Pai, queremos nesta tarde devolver honra e glória a ti, Senhor. Nós somos tão gratos e abençoados, Pai, por poder te chamar de Pai, poder ter Jesus em nossos corações, e nós dizemos muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, Pai, de conversa. E neste momento, Pai, queremos orar, pedindo que o Senhor possa a cada dia nos ajudar a estar mais próximos de Ti, que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais a buscarmos crescimento na Tua presença, Senhor, que possamos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Senhor, para aquela pessoa que está assistindo, Senhor, esse episódio, aquela pessoa que está ouvindo, Pai Santo, que o Senhor possa derramar a Sua bênção na vida dele, Senhor, que o Senhor possa capacitá-los, Senhor, a ter esse momento precioso que é o devocional consigo, Senhor. E que, Pai, o Senhor possa capacitar cada um a não ser apenas ouvinte, mas que também consiga praticar a sua palavra, Senhor. Pai Santo, quero orar por cada família que está aqui representada, por cada mãe, por cada pai, por cada jovem, por cada adolescente, por cada criança que assiste esse vídeo. Pai, abençoa, Senhor, que possamos ser pessoas que vivem com propósito, que seguimos seus passos, Senhor, e que o Senhor possa usar nossas vidas de forma poderosa na sociedade onde vivemos, Rei da Glória. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio. Eu termino ele já emocionada por quão especial ele foi. Deus abençoe a sua vida. E que realmente esse episódio tenha bases suficientes. Comente, partilhe com aquele que precise. Deixe suas dúvidas, que nós estamos abertos para responder a tudo aquilo que você colocar lá. Amém? Deus abençoe. Obrigada, doutora Lina. Obrigada. Deus abençoe também. Amém.